Olá, agora a gente está começando a segunda rodada das quartas de final do primeiro campeonato de debates do Amplifica. A gente tem como tema a descriminalização das drogas. Então, vou ler aqui o tema. O debate discutirá se o Estado deve descriminalizar o uso e porte de drogas, considerando temas como liberdade individual, saúde pública, segurança e o papel do Estado na vida privada dos cidadãos. Como tese, temos o Guilherme defendendo a tese, e ele vai defender que o Estado deve descriminalizar o uso e porte de drogas, tratando a questão como pauta de saúde pública e respeitando a autonomia individual sobre o próprio corpo. E como antítese, o Lorenzo vai defender a antítese, ele vai defender que o Estado não deve descriminalizar o uso e porte de drogas, pois isso pode aumentar problemas de saúde pública, criminalidade e impactos sociais negativos. Esses são temas dados para os debatedores, não necessariamente eles defendem esses pontos, e eles vão ter 3 minutos de argumentação inicial, 5 minutos de desenvolvimento e 3 minutos de conclusão. Como jurados, nessa rodada, temos o nosso professor de debates e oratória do Instituto Amplifica, Lucas Studart, temos a Madeleine Lasco, que é jornalista do O Antagonista e também conselheira do Instituto Amplifica, e também Felipe França, que é um liberal conhecido por todo o movimento liberal, é um dos fundadores do Students for Liberty, que é onde a gente está sediando agora esse campeonato de debates, e também representa o Conselho Digital, certo, França? Na defesa também das liberdades, mas através da tecnologia e inovação. Bom debate a todos, bom debate aos nossos debatedores. Guilherme, você tem 3 minutos para começar a sua argumentação inicial. Valeu. Tá certo. Bom, muito obrigado aqui a todo mundo. Com relação ao uso de drogas e descriminalização de drogas, esse é um debate muito amplo, é um debate muito complexo, que está muito em alta ultimamente. E por mais que ele seja extremamente multifacetado, ele acaba caindo em duas macroanálises, que ou é a análise utilitarista ou é a análise ética. A análise utilitarista diz respeito se isso seria conveniente, se ele seria útil, se seria benéfico que a criminalização das drogas acontecesse, né? Como hoje acontece. Se isso traria resultados positivos. É uma análise focada em resultados. E existe a análise ética também, que é a análise focada, ignorando os resultados, vamos tratar daquilo que é certo. Vamos agir pelo certo, vamos tomar a atitude correta. O meu ponto é que, independente de qual dessas macroanálises você foque o seu discurso, o seu debate, é muito claro, é muito nítido que a descriminalização da droga, de todas as drogas, ela é benéfica, não só do ponto de vista utilitário, ela não só traz resultados melhores, traz resultados positivos para a sociedade, quanto também é a coisa certa a se fazer. Veja bem, o meu ponto aqui não é defender que o uso da droga aconteça. Não é falar que as pessoas devem utilizar droga, não é falar que isso é uma coisa boa. É um problema. Ninguém aqui está negando que o uso de droga seja algo ruim e que traga consequências negativas. A questão é como que a gente aborda esse problema de uma maneira mais efetiva. Como que a gente consegue mitigar os danos que o uso da droga traz, não só para o indivíduo, mas também para a sociedade. E quando a gente parte dessa análise, a descriminalização, a legalização é o caminho que eu vejo como correto. É o caminho que eu vejo que não só é o correto, mas também é o mais efetivo. É aquele que traz melhores resultados, que eu vou fundamentar melhor ali no desenvolvimento. Lorenzo, você tem 3 minutos de introdução. Perfeito. Então, boa tarde a todo mundo. E eu queria começar falando de um prisma, por ser liberal também, falando do prisma do hedonismo, porque tu começar a utilizar drogas, tu até aceitou e consentiu. No longo prazo, tu vai perdendo o teu exercício da liberdade e vai não vai ser mais considerado um agente racional. Então, toda a minha argumentação vai ser baseada em resultados, então eu quero trazer exemplos que deram muito errado no uso de drogas, porque quando a gente debate essa legalização num grupo de pessoas que tem uma boa condição, que tem uma boa educação, é muito mais fácil de dizer que é simples sair, é simples olhar e, cara, tá legal, ele não vai usar de forma exagerada. Mas a realidade do Brasil, que é um país continental e de múltiplas realidades, é que isso no longo prazo e no curto prazo vai só aumentar o poder no crime organizado, que para mim é o grande motivo de não poder liberar as drogas.
porque os dados indicam, como aconteceu em Portugal, como aconteceu nos Estados Unidos, no Canadá, prova que o crime ele se reorganiza e ele não sai das drogas. Ele aumenta o uso de outras drogas, ele muda o nicho, ele vai migrando para nichos que vão ainda causar mais danos à população, como menores de idade, por exemplo, que é um advento que aconteceu no Colorado e no Canadá. Então, eu acho minimamente leviano a gente ficar só no debate de ideias ou entrar na parte do livro ou no conceito e não olhar a realidade do que está posto. Toda a estrutura social ela vai premiar aqueles que já estão melhor posicionados. Porque é muito fácil uma pessoa de família rica sair das drogas ou sair com menos impactos das drogas. E tu aumentar essa carta de consumo e a possibilidade num país de terceiro mundo que ainda não se desenvolveu e que tem hoje parlamentares que não têm condições de sinapse para debater esse tipo de tema, cara, é um risco muito grande que eu não estou disposto a correr. Eu acredito que o Brasil tem que amadurecer muitas outras coisas, e a saúde pública, inclusive, tem que estar preparada, como foi o caso de Portugal, e mesmo assim deu problema, que trouxe um aumento no investimento de saúde pública, e mesmo assim sofreu os prejuízos de liberar as drogas. E eu queria entender que tipo de resultado que tu traz positivo, porque até agora eu só vi coisa negativa. Guilherme, você tem 5 minutos para desenvolver a sua tese. Ok, vamos lá. Meu ponto não é ficar em ideias e esquecer da realidade. Na verdade, as duas convergem, certo? Você citou uma coisa que é muito atrelada àquela síndrome de vira-lata, dizendo que o Brasil é um país de terceiro mundo, que a gente não tem capacidade para esse tipo de coisa. O problema das drogas, ele não é restrito ao Brasil. Ele é um problema mundial. E ele não é de hoje. Inclusive, a guerra contra as drogas ela começa de uma maneira formal em 1971 nos Estados Unidos. Desde lá, já passou mais de 50 anos. E ano após ano, as drogas ganham a guerra contra as drogas. Né? Então, quando você vê, e essa guerra que não acontece só nos Estados Unidos, acontece no mundo inteiro, isso é um atestado de que a guerra contra as drogas, ela é, no mínimo, ineficiente. Ela é, no mínimo, incapaz de combater as drogas. Mas ela tem resultados piores ainda. Porque o mero fato de você estar combatendo as drogas em vez de você não fazer nada, traz resultados ainda piores do que se você simplesmente não fizesse nada. Vou citar um exemplo aqui. Você sabe que no Brasil a gente tem um problema muito forte de facções criminosas, crime organizado. Esse crime organizado, ele se organiza para fazer o quê? Para vender drogas. É fato que hoje ele está se diversificando, mas o que colocou esse crime organizado no poder, o que deu a ele o poder de ter a influência, controlar territórios, cometer todos esses crimes, foi o tráfico de drogas. Porque uma vez que você restringe o tráfico a venda de drogas, uma vez que você fala que é proibido vender algum tipo de produto, a demanda não vai sumir. Se tem gente querendo usar, tem demanda. E vai ter incentivo para suprir essa demanda. Só que quando você suprir essa demanda crime, você está selecionando que só quem vai suprir essa demanda vai ser quem estiver disposto a cometer crimes. Então só o pior dos piores vai conseguir vender esse tipo de produto. E é nisso que surge o crime organizado. E o crime organizado não é uma peculiaridade do Brasil. Ele é muito colocado na América Latina, que é onde está a maior parte da produção de drogas. E existem outras máfias que também, principalmente ali, máfia italiana, né, ali na Europa, que é para onde vai o fluxo de drogas brasileiro ou latino-americano, né, a maior parte passa pelo Brasil, e que também tem um crime muito forte se organizando lá na Europa também por conta da proibição, certo? Outro fator que é decorrente disso, que é muito prejudicial, é que vamos analisar o que acontece quando um novo produto é proibido a comercialização. Nos Estados Unidos teve a lei seca, era proibido o consumo de álcool. Formou-se facções criminosas nos Estados Unidos envolvendo o tráfico de bebidas alcoólicas. Mais notoriamente lá o Al Capone, certo? Ele virou um grande mafioso, cometeu diversos crimes e não impediu as pessoas de beber.
Na verdade, surgiu um efeito oposto. Porque quando a pessoa tinha oportunidade de ter contato com uma bebida alcoólica, entrava num bar clandestino, tinha oportunidade de beber, essa pessoa não sabia quando que ela teria outra oportunidade, se aquele bar continuaria existindo ali no futuro. Então, o incentivo para essa pessoa abusar era muito grande. Porque ela estava morrendo de vontade. Então, a qualidade das bebidas caiu, porque não tinha padronização de processo nenhum. E o consumo subiu, porque as pessoas falaram, preciso aproveitar agora. Pode ser minha última oportunidade de beber. E o teor das bebidas também subiu. Então, quando a pessoa tinha oportunidade de beber, ela não ia tomar uma cerveja. Ela ia tomar um uísque. Certo? Com as drogas é a mesma coisa. Cada vez mais a gente tem drogas mais poderosas, drogas sintéticas que fazem mais mal à saúde, causam mais dano à saúde. E isso gera um custo tremendo para o Estado. Não só no policiamento, no combate a essas facções, como também na questão de saúde pública. Porque a pessoa que usa droga, ela fica totalmente destruída. Entendeu? E eu sei que você pode pensar, isso é um ponto contra as drogas. E como eu falei na introdução, eu não estou defendendo o uso das drogas, mas é que a proibição causa esse problema. Certo? Agora, falando do ponto de vista ético também, que não pode ser colocado de lado. Como é que o Estado vai alegar propriedade sobre o seu corpo? Dizer quais substâncias você pode ou não colocar dentro do seu próprio organismo. Seu corpo pertence a você ou pertence ao Estado? Qual que é o limite? Você não considera que é perigoso você dar essa prerrogativa ao Estado, dele decidir quais substâncias você pode ou não colocar para dentro? Acabou meu tempo. Lorenzo, 5 minutos para desenvolvimento. Bom, tu vê que o cara ficou emocionado que até se perdeu no tempo, né? Mas, cara, eu queria trazer em contraponto que, cara, eu concordo com a parte que tu falou de que usar droga é muito ruim. E eu te agradeço muito por ter falado isso, porque vai facilitar o meu trabalho a partir de agora. Mas eu queria trazer dados que indicam que a legalização das drogas não acabou com nenhum dos problemas que tu está dizendo que acabou. No Colorado, por exemplo, e no Canadá, aconteceu um fator completamente oposto. Então, qual foi a tua contextualização? Libera as drogas, as pessoas vão usar produtos melhores e vai, consequentemente, diminuir como foi o álcool. E vão ter mais oportunidades. Cara, eu adoraria que a Disney também existisse na vida real. Mas não é a realidade. O fato é que lá a facção criminosa não perdeu a oportunidade de vender drogas. Criaram drogas mais fortes, criaram drogas com maior potencial de dano, que é o caso dos opioides. Como tu estudar um Google, tu vai achar um monte de personagens do Walking Dead na vida real. E estão ofertando para menores de idade, porque eles também não podem beber. Perdão, não podem usar drogas. Não tem essa liberação. Então tu criou um subnicho muito perigoso que vai liberar justamente para quem tem a pior condição possível de entender. Ou tu acha mesmo que a droga liberada no mercado, no livre mercado, ela vai ter um preço acessível para todo mundo? Sejamos honestos, hoje, a população mais pobre usa lixo no lugar de droga por um motivo único e exclusivo. Eles já não têm dinheiro para consumir bons produtos. E mais do que isso, eu pego um caso de Portugal, que é um caso que deu certo, que virou como a Holanda, um lugar para turismo, para ter gente se drogando. Eu não quero no meu país um monte de drogado caminhando pela rua, viajando. Porque estão lá porque lá pode. E o Brasil é um país imenso, e nós vivemos numa federação que Brasília manda e todos os estados obedecem, e daí vai ter os drogados que vão ser oportunistas e vão estar no norte e no nordeste, vindo para outras práticas adversas, porque aqui pode. E outro dano, que também é um advento do Brasil, não é síndrome de vira-lata, é realismo. A reforma tributária foi um show de lobby. Tu acha mesmo que regular droga não vai ser um show de lobby? Traficante vai mudar de nome. Vai deixar de ser vagabundo e vai virar lobista. E deles vão lá bater na porta do deputado, do PT, da esquerda, lá, seja lá quem for, e vai dizer, cara, passa isso daqui. E a maleta de dinheiro por baixo. A gente não pode ser leviano e achar que a gente vive num país que tem capacidade de gerir esse tipo de coisa.
E a guerra às drogas realmente gera um custo absurdo, mas eu prefiro o vagabundo morto. Eu prefiro que o cara que vai na escola pegar um adolescente para botar de fogueteiro, porque é a oportunidade que ele tem, que eu falo isso por ter participado de muitos projetos sociais, à época frente ao Rotary, que eu não conseguia levar o cara pro emprego porque ele ganhava o dobro por semana. E daí a mãe solteira apertada para botar comida dentro de casa e chega lá o traficante amiguinho. Ah, cara, agora tu não vai ser só meu fogueteiro, tu vai ter um PJ. Porque agora pode. Que isso, cara? E eles estão lá roubando o futuro de um monte de jovem. E a solução é outra. Elimina essa galera, renova os deputados e senadores e a gente volta a conversar numa realidade diferente. Porque hoje, sendo bem honesto, é no mínimo leviano, como eu falei antes, tu achar que Brasília do jeito que é e o Brasil do jeito que é, traficante não vai virar agora. Já são, né? O bom traficante é empresário, tá andando nos lugares bons. Quem se fode é quem tá no morro, fazendo teleentrega. Mas eles estão nas altas cúpulas, pairando, tendo outros negócios para lavar dinheiro. Só vai facilitar a vida dos caras. Então, para mim, para além de não descriminalizar a droga, é eliminar essa galera que faz um mercado paralelo e que vai continuar fazendo para faturar mais. E daí sim a gente começa a debater outros resultados. Eu acho que esse é o limite que o Brasil consegue chegar hoje. Guilherme, você tem 3 minutos para a conclusão. 3 minutos? Mas ele usou 5. Você usou 5? 5, 3 e 3. Pô, não fica nervoso, cara. Eu sou um amador. Perdão. Agora é o final. Não, tá certo, perdão. Bom, todos esses problemas que você citou no começo, dizendo sobre produtos sintéticos mais poderosos, mais potentes, venda para menores de idade, nada disso decorrer da legalização das drogas. Nada. Justamente pelo contrário. Certo? Afinal de contas, não vejo, não tem uma correlação de como que a permissão, né, a legalização das drogas vai fazer com que menores de idade sejam mais atingidos pela venda de drogas do que se fosse proibido. O traficante, ele tem esse incentivo para criar drogas mais pesadas, para vender para quem quer que seja, sem olhar quem, isso independente de ser legalizado ou não. Meu ponto é o seguinte, quando você legaliza a venda de drogas, você abre margem para outras pessoas vender. Porque atualmente, quem tem o monopólio da venda de drogas é o crime organizado. Quando você abre livre concorrência, e como você mesmo disse, o livre mercado das drogas, você quebra as pernas do crime organizado, onde é o objetivo dele, o dinheiro. Porque agora ele não vai ter mais monopólio. E isso faz com que o produto dele tenha que ter uma melhor qualidade, isso faz com que o preço dele tenha que ser mais competitivo, e isso diminui o faturamento dele, porque é matemática, economia, certo? Então, é essa a solução, é o livre mercado das drogas. O mundo está avançando nessa direção, o mundo está avançando e está tendo resultados promissores. Tem vários países ali que já liberaram, vários estados nos Estados Unidos que fizeram a liberação, e por mais que tenha uma parte do turismo, o cara que ele faz turismo, ele tem dinheiro para comprar droga no país dele. Isso não é um problema, certo? É isso. Tirar o monopólio do crime, das drogas, vai quebrar muito as pernas do crime organizado e vai trazer muito resultado positivo. Além de ser a questão correta. Porque, como eu disse, o Estado não tem poder sobre nossos corpos. Não deve ter esse poder. O Estado não deve decidir quais substâncias você pode ou não pode utilizar. Isso é uma escolha sua. E por mais que você possa fazer uma péssima escolha ao usar drogas, isso é uma escolha que compete a você. Ninguém tem o poder de fazer essa escolha para você. Caso contrário, é alegar propriedade sobre o seu corpo, sobre a sua vida. Certo? É isso. Lorenzo, 3 minutos para a conclusão. Olha, cara, lamento que tu seja tão iludido com o mundo que tu vive,
Mas eu vou basear minha argumentação respondendo a tua última pergunta. Eu concordo que o indivíduo tem a liberdade de ser um imbecil e se matar. Só que quando o custo dele ser um imbecil e se matar cai no meu bolso, eu tenho o direito de dizer, cara, para de ser um retardado. Porque o custo de recuperar drogado está no nosso bolso. Está no bolso de todos os brasileiros. E eu acho uma doce ilusão que mas vai tirar o monopólio das drogas. Cara, eles têm posto de gasolina. Tu acha que eles não podem virar farmacêuticos? Ou tu acha que nenhum traficante tem um farmacêutico de confiança, um laranja? Cara, não é assim. Tu vai estar legalizando o crime, tu vai estar legalizando a impunidade. Vai ser mais fácil para eles manipularem o jogo e poderem chegar pela porta da frente em Brasília. Porque hoje eles têm que convidar o Lula para subir o morro, que daí fica feio pro Lula, pelo menos. Mas agora eles vão poder chegar pela porta da frente de paletó e dizer, eu vim aqui negociar porque eu sou um empresário e eu vim aqui fazer meu lobbyzinho. Cara, não funciona no Brasil confiar, e eu concordo que o Estado não tem que ter direito sobre o indivíduo, mas é um problema muito para além disso. O Estado gasta um absurdo, e o mesmo Estado gasta um absurdo, vai querer continuar gastando outros absurdos, porque vai ser um puxadinho do caralho lavar dinheiro com traficante, como já é. E vai ter um monte de empresário fajuto sentando na cadeira e tomando decisões muito mais impactantes. Eu torno a dizer, para mim, a solução do combate às drogas é pura e simples. Bandido é bandido. Para mim, bandido não é empresário, é uma vergonha para os empresários de verdade do Brasil terem traficante entrando no mercado com o CNPJ e dizendo que são grande coisa. Eles usam as pessoas e é muito fácil dizer que nós podemos tomar a decisão, sim, porque tu não tá na casa da mãe solteira, que tá trabalhando o dia inteiro na rua, enquanto o irmão mais velho cuida de 5 outros irmãos pequenos, e a solução mais rápida é entrar no tráfico porque é o mais atrativo. E vai continuar sendo. Eu não gosto de argumentos levianos, apesar de ser liberal e acreditar que o indivíduo tem sim que ter autonomia, mas não é o Brasil que a gente vive hoje, não é a nossa realidade, e eu sou contra o pragmatismo, mas infelizmente nesse caso, a gente precisa ser pragmático para ter bons resultados. Tu não me trouxe nenhum resultado que deu certo, e eu mostrei N resultados que deram muito errado. Então eu acho que tá mais do que claro quem tem mais domínio sobre essa argumentação. E me desculpa, cara, esse não é o Brasil que eu vivo, não é o Brasil que a gente vive. Bom, gente, fui jurada aqui do debate do Guilherme contra o Lorenzo sobre legalização das drogas. Eu não sei qual dos dois é a favor do quê, e eu não levei em conta o que eu penso, mas quem convence mais uma plateia, tá? O que eu coloquei de argumentos aqui, eu coloquei 3 de argumento para todo mundo, porque é um debate muito curto. Você nunca vai ter um argumento muito bom num tema tão amplo, num debate tão curto. Já com relação a trazer fatos, na minha opinião, o Lorenzo conseguiu pontuar mais fatos com os quais a plateia se relacione. Eu vi o Guilherme ficar em desvantagem porque ele foi o primeiro. E o Lorenzo acabou terminando a primeira fala dele numa pergunta, o Guilherme ficou refém disso e ficou respondendo ao Lorenzo em vez de ganhar a plateia. E aí, quanto ao jogo de cena, eu vejo que o Lorenzo pontua muito bem quando fala. Isso o Guilherme faz também, no uso das mãos, no uso do olhar, para dar mais firmeza. Agora, tem um ponto que é o seguinte: aproveita para ganhar a plateia e intimidar quando é o outro que está falando. O Guilherme prestou atenção no conteúdo do que o Lorenzo falava, enquanto o Lorenzo ficou utilizando esse tempo para intimidar o Guilherme e tentar ganhar a simpatia da plateia. Então, assim, no final, aqui eu tenho a minha pontuação, eu considero que o Lorenzo ganhou o debate, por isso, é tão interessante, né? A gente se prepara tanto com argumentos, eu vou estudar, porque eu tenho que saber isso, eu tenho que saber aquilo, e, às vezes, a estrutura
é o que conta. E o Guilherme tinha um argumento tão bom, que era a história do Estado ser dono do corpo, que acabou ficando ali no final, no gerenciamento do tempo, e ele podia ter engolido o Lorenzo com isso. Verdade. Eu vi que o Lorenzo até tremeu na hora que ele falou, mas ele não tinha por onde sair se ele fosse para cima. Então, eu acho que essa é a minha avaliação. Os dois são muito bons debatedores, muito corajosos, porque não é fácil fazer isso. E eu acho que debatendo mais um com o outro, os dois vão acabar tratorando muita gente por aí. Muito bom. Boa, Lorenzo. França. Onde que eu seguro aqui para não fazer barulho? Eu não tenho... Não, Pode segurar? Tá bom. Pessoal, primeiro uma satisfação gigante ver isso. Assim, eu tô longe de estar perto da Madeleine com a capacidade de oratória. Isso não é meu forte, não sou um cara de falar em público muito, mas um pouco do meu trabalho é convencer gente. Trabalho em Brasília há 10 anos tentando sentar com deputado e convencer gente que eu discordo de algumas ideias para ver se ele alinha e reduz problema. E eu gostei muito de ver o debate de vocês, ainda mais, como eu falei, eu estou numa posição muito neutra. Assim, já tive uma posição muito clara com relação a isso e estou em desconvencimento de várias coisas e eu queria ver onde que eu conseguia encaixar um ponto ou outro. E, ao mesmo tempo, eu tive uma visão um pouco diferente da Madeleine. Quando estava tendo a conversa, eu achei alguns momentos... eu senti um pouco... Como eu falaria isso? Acho que o Lorenzo eu achei um pouco debochado e hostil, ao ponto de dar uma travada na hora de que estava argumentando. Eu falei, putz, não sei se eu estou conseguindo prestar um pouco atenção no teu argumento, porque tu estava tão hostil na maneira de falar que eu fiquei... talvez não estava conseguindo pegar a minha premissa ou a premissa dele para poder destruir. E do outro lado, eu achei que o Guilherme ele começou muito bem na arborização. Quando você começa a falar, olha, você pode me convencer tanto pelo argumento ético quanto pelo argumento utilitário, e tentou quebrar isso. Eu achei isso muito legal, porque, cara, eu não faço ideia de como a pessoa que está me ouvindo ela vai ser convencida, se é pelo argumento ético ou pelo argumento utilitário, mas eu vou jogar e vamos ver qual dos dois encaixa. Ao mesmo tempo, achei que os dois não foram bem na questão de fundamentação, de trazer dados. Achei algum momento raso. Tinha muito argumento para falar sobre isso. Assim, dava para os dois entrar em assunto Cracolândia, assim, muito fundo. Tinha argumento para tudo que era lado aí, para ficar, putz, precisa legalizar, porque se não legalizar, você vai estar deixando na mão do bicho muito bruto, ou não legaliza, porque se você deixa isso aqui, não tem como, já mostramos que não funciona e tudo mais. Fiquei meio confuso, assim, sinceramente, eu não saí convencido por nenhum dos dois. Não, sendo bem sincero, ao mesmo tempo achei muito legal, porque eu vi vocês desenvolvendo, vi a maneira como eles construíram. Ao mesmo tempo, tu tinha uma postura que era hostil e debochada em alguns momentos, mas teve uma hora que você conseguiu quebrar ele. Teve uma hora que ele estava falando, você deu um calado, levantou a sobrancelha e ele travou. E isso foi legal no debate, porque deu para ver que uma mudança do teu rosto, às vezes, valeu mais do que 10 palavras que você falou. Então, assim, achei um baita exercício legal, uma competição super legal, mostra que dá para a gente convencer e convencer mais gente de diferentes maneiras. Assim, eu tenho certeza que se você tivesse um espectador aqui que gostasse de uma coisa mais passional e tudo mais, teu argumento poderia pegar. Outro que quisesse uma coisa um pouquinho mais racional, mais organizada e tudo mais, acho que você fez melhor. Tô meio confuso, acho que quase um empate, mas eu tenderia um pouquinho mais para tu. Muito bom, então teremos um professor... Já é o segundo debate que eu tenho que fazer voto de Minerva, gente. Tá bom. Eu parto de um princípio um pouco diferente de você, porque eu acho que o debate não é provar que tá certo, é muito mais provar que o outro tá errado. Então a performance vale muito. Então a utilização, na minha opinião, de ironia, de sarcasmo, de analogia, de metáfora, de apelo emocional, de narrativa contando a história da mãe, do filho, tudo isso para mim afeta mais o público do que aquela voz mais monotônica que você estava usando, com uma argumentação até mais sólida, mas muito profissional, muito técnico até, a maneira como você estava falando. Eu também notei que você usou argumentos de Schopenhauer como ad hominem para descredibilizar ele, né? Você utilizou ad absurdum para levar o que ele fala ao extremo, ao absurdo. Você utilizou todo mundo sabe, que é um apelo à maioria também. Por causa dessas técnicas que você botou, eu vou com o Lorenzo.
Fechou, gente? Mas, ó, os dois mandaram bem pra caramba. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Eu vou te falar, isso tudo que você falou pode conseguir conquistar o público, como pode gerar resistência do mesmo jeito. Eu vejo isso todo dia. Assim, quando você escolhe uma postura mais... desculpa. Quando tu escolhe uma postura que você vai fazer mais ad hominem, mais ad absurdo, mais agressivo, mais hostil, se você tá com um público que tá necessariamente alinhado com você, beleza, batata, você convence na mesma hora. Assim, falar com nicho é perfeito isso. Se você não sabe quem é teu público, você pode estar simplesmente quebrando a possibilidade de convencer. Eu vejo isso todo dia, porque assim, são 513 deputados. Vou sentar num gabinete. O cara não faz ideia do tema que você está falando, e às vezes você não faz ideia quem é o deputado X do Tocantins. Eu já fiz um estudo e tudo mais, mas qual a posição dele nesse pontinho? A maior parte das vezes o cara está nem aí. Ele está nem aí para o assunto. Se eu chego com a argumentação, às vezes forte demais e muito agressivo para convencer o cara vai entrar, vai isso aqui é essa coisa daqueles radicais lá. Às vezes eu preciso justamente ir comendo pelas beiradas e fazendo primeiro a coisa ser mais sutil e quebrar a resistência. Eu achei que tu conseguiu movimentar ele de uma maneira legal, mas tu gerou uma resistência também. Eu tava me sentindo muito limitado, cara. Que eu não acredito no que eu tava falando. Eu tive muito que apelar pro emocional, que era o que eu tinha. Não, foi claramente no Patos, mas assim, tem vários argumentos racionais para ser... Assim, na verdade, é engraçado. Ontem eu estava com o Gustavo Maltache e a gente estava conversando um pouco sobre isso. E ele e o Narlock, e aí o Maltache falando sobre por que um conservador consegue defender muito mais fácil você ser contra a legalização das drogas do que um liberal. O liberal ele tem a cabeça mais racional, de todo mundo tem que ser tratado da mesma maneira, o Estado não pode intervir e tudo mais. E ele falou assim, tá, beleza, tal. Ele utiliza um exemplo sobre migração, falando assim, um liberal nunca vai conseguir dizer que eu não posso barrar um cara que está entrando no meu país porque o neto dele vai causar confusão, porque o problema pode ser na segunda e terceira geração. Um conservador, bicho, eu preciso olhar a realidade do momento agora e talvez você pudesse pegar uma coisa por aí para falar, cara, eu sou completamente contra o Estado intervir no corpo de alguém. Mas vai andar na porra da Cracolândia que você vai pensar 2 vezes nisso. Minha esposa trabalhou na Cracolândia, ela foi secretária na gestão Dória e ela tinha que ir lá nos hotéis e tudo mais. Tá a criança andando ali, com a mãe andando de sutiã no meio da rua com a criança de 3 anos e tudo mais. Que o Estado brasileiro falido, como é que você vai barrar isso? Então, assim, eu realmente não tinha ideia qual argumento eu ia concordar mais, mas eu achei que para alguém que está na dúvida, o argumento hostil travava. Então, assim... Varia muito para cada pessoa. Olha, eu vou pontuar algo assim. Eu considerei o grande público. O grande público brasileiro, segundo dados do PISA, público acima de 15 anos, eu coloquei isso no meu livro. Quais são os níveis de leitura? São 6 níveis de leitura. Um nível de leitura é pleno, em que a pessoa percebe, inclusive, ironia, sarcasmo, consistência ou não dos dados, a diferença entre fato e opinião. Sabe quantos por cento da população brasileira está nesse nível? 2%. E eu considerei a realidade. Vocês estão falando, eu considerei o grande público. O grande público funciona como argumentos novos ele não entende, mais de 2, abstração pode esquecer. Quando a gente fala sobre princípios e não sobre pessoas, eles não entendem. Se você fala um princípio, o grande público não entende. E é por isso, por exemplo, que você vê a diferença do tamanho do Nicolas e do Marcel Van Hatten. E até o Nicolas, até o Marcel, apela muito à emoção. Então, o que eu considerei? O que a pessoa vai olhar é se você está seguro na sua postura. E ela vai reparar na sua postura não só quando você fala, que aí eu acho que é a questão. Ela vai reparar na sua postura enquanto o oponente está falando. Então, esse é um ponto muito interessante. A pessoa, muito provavelmente, 90% das pessoas não vão se aprofundar nos argumentos. Elas vão levar em conta o que eu faço para pertencer ao meu grupo.
elas vão passar pano para qualquer absurdo, a verdade não interessa, ela vai ver em que grupo ela se sente mais segura. E o grupo em que ela se sente mais segura é aquele que vai mostrar mais domínio de cena e vai falar para ela argumentos em que ela não precisa pensar muito. Só entendo que o exagero com palavras muito duras ou com palavrões, eu acho que tira. Eu não gosto. Existe um estilo que ganha muito isso, né? Você tem um estilo que é isso, que você tem na esquerda um Oruan, você tem na direita um Alan dos Santos, que agem para esse mesmo público, que é um público grande. Não sei se eu não vejo esse público como o público de vocês. Então, eu acho que assim, esse extremo, evitar chegar ou na ofensa ou no palavrão. Mas, de resto, é isso. Acho que tem um ponto para adicionar aqui, e aí fica para a organização. Eu perguntei um pouco antes, para quem eu estou querendo convencer. E eu acho que isso é importante, porque assim, eu consigo ver claramente que a Madeleine é uma comunicadora que fala com o grande público. Um debate para você é convencer o grande público. Sim, mas se fosse para convencer o seu público, nenhum dos dois funcionaria, ele funcionaria mais. Exato. Ele funcionaria mais. Exato, acho que é um pouco isso. Não seria perfeito, mas ele seria mais aceito. E ele... Então, assim, eu pensando um pouco no meu trabalho, no meu dia a dia, que também é de convencer, também é de debate, são abordagens diferentes. Assim, às vezes, quando você está discutindo um projeto de lei, às vezes a gente vai criar um slogan para ele, vamos discutir essa ideia de uma maneira muito curta, porque a gente precisa convencer o público daquele deputado. Beleza. Aí, às vezes, o pathos é muito mais... Quando eu vou sentar, às vezes, para convencer o assessor parlamentar, é outra pegada. Então, assim, eu não sei quem era a plateia aqui, e é difícil você avaliar, porque foram dois perfis muito distintos. Mas eu parti da premissa que eu não sabia quem era o público, também não tinha noção um pouco. E aí eu fiquei assim, cara, eu acho que, no geral, eu iria para você, porque você conseguia... Tanto é que eu falei assim, eu não sei se você vai para o argumento utilitário ou para o argumento ético. Mas, se for pelo utilitário, aqui tem um argumento. Para o ético, tem aqui. E aí, você pode utilizar esse mesmo logos, essa mesma justificativa de que você está defendendo aqui, de uma maneira mais... Talvez se você estivesse no meio dos votos independentes, querendo convencer um independente, iria para um lado. Talvez... E às vezes, mesmo quando você está falando com esse cara mais independente, esse isentão e tudo mais, ele é o que eu chamo o radical de centro. Você precisa ser bruto com ele. Não sei.